Ora então, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um episódio dos Linhas em Jogo. Neste caso, é o último episódio deste ano 2025. Ahm, Vamos estar aqui a comentar, lá está, a nossa atualidade ao nível do futebol, essencialmente, nomeadamente as vitórias conseguidas diante do Vitória de Guimarães e também do Rio Ave, em casa. Vamos também fazer uma análise de arbitragem das últimas duas jornadas, porque tivemos também muitos jogos em um curto espaço de tempo e, portanto, temos aqui muita coisa para analisar do ponto de vista da arbitragem e da nossa Liga Real. E vamos também analisar a performance das nossas modalidades neste último fim de semana e também vamos comentar as declarações do nosso presidente Frederico Varandas no seguimento da vitória em Guimarães. Sem mais demoras, Parra, de, desejo-te aqui dou-te aqui as boas-vindas e passo desde já a palavra. Boa noite, obrigado. Eh, e, e pronto, é um prazer novamente estarmos aqui, depois de já termos aqui enfardado uns quantos sonhos Sim, e filhoses e tudo mais, uns mas pronto, quantos filhosos, pá, estamos aqui com desde mais uns Natal. quilos, mas sempre prontos. Exatamente, sempre prontos aqui para a análise ao nosso Sporting. E pronto, e lançando já aqui o primeiro tema, vamos falar das vitórias em Guimarães e também em Alvalade diante do Rio Ave, começando se calhar aqui pelo jogo de Guimarães. Parra, nós estávamos aqui um pouco receosos, não é? Depois da exibição nos Açores, como é que as coisas iam correr em Guimarães. Felizmente, a verdade é que jogámos bastante bem, a equipa deu uma resposta cabal dentro de campo. Ahm, o que é que te apraz dizer? Sim, foi exatamente isso. Eu estava receoso, inclusive o jogo que tinha dito aqui, para mim era como se fosse, era o jogo, um jogo importantíssimo para o Sporting, não só pela resposta que se exigia, mas também porque se perdêssemos era um jogo difícil. O Guimarães também estava ferido no seu orgulho, porque vinha de uma série de vitórias e também foi eliminado de forma inesperada pelo AFS Uhum, em casa. Portanto, estava receoso desse jogo, mas foi realmente uma grande resposta por parte da equipa do Sporting. E também, somando ao facto da equipa do Sporting também estar com muitos jogadores limitada em termos de opções, muitos jogadores de fora, como se sabe, e portanto foi uma boa vitória. Aliás, foi no conjunto foram dois jogos, duas boas vitórias, quatro golos em cada um deles, e fico contente por ver a dupla Ionidis e Soares que eu tanto aqui apregoei, que parece que funciona e espero que esteja para durar. Relativamente ao jogo, pronto, foi uma entrada como eu já estava à espera do Sporting. O Sporting em qualquer campo que entra, tirando talvez no jogo com o Dragão contra o Porto em casa e com o Benfica, casa e fora, portanto, a maior parte do jogo, e de Liga dos Campeões também, mas todos os outros jogos a equipa do Sporting gosta de jogar o seu jogo no meio campo adversário, controlando o jogo, e foi basicamente isso que aconteceu. Portanto, a haver gol do Guimarães seria sempre em contrapé. O Sporting não dá ao adversário a bola para o adversário, para ser o adversário a construir. Portanto, é o Sporting que começa logo desde cedo a querer mandar no jogo. E, e pronto, aparentemente o jogo estava controlado por parte do Sporting, faltava o gol, que em boa hora surgiu através daquele lance com o Trincão, e pronto, e acabámos por chegar ao primeiro gol, e mesmo em cima do intervalo, um belo cruzamento do Mangas e um bom cabeceamento do Ionidis, que também lá está, é o que também ele nos dá quando joga a titular, é mais poder de fogo nas bolas, nos cruzamentos para a uhum. baliza. Portanto, o intervalo 2-0, e pronto, eu gosto de estar a ganhar 2-0 ao intervalo, mas vou sempre receoso para a segunda parte,
porque já vi muitas vezes o Sporting a deixar-se empatar depois de estar a ganhar 2-0 e foi um bocado isso que aconteceu. O Sporting não entrou lá muito bem, o Guimarães entrou melhor, faz logo o 2-1, uma infelicidade do Rui Silva e depois. Enfim, houve uma resposta também por parte do Sporting, é certo, mas sempre que a bola passava o meio campo, nós notávamos o meio campo do Guimarães, portanto, e neste caso aproximava-se da baliza do Rui Silva. Acho que todos nós sentimos sempre um bocado de receio que pudesse aparecer outro golo. E felizmente que acabou por ser até nós, com alguma felicidade, que fazemos o 3-1 e acho que matámos ali um bocado o jogo. Foi um morro no estômago do Guimarães que deu uma boa réplica na segunda parte. Se não tivéssemos feito logo aquele golo, não sei se estaríamos aqui tão contentes, a verdade Uhum. seja dita. E depois acabámos ainda por matar fazendo o 4-1, mas eu penso que o 3-1 foi mesmo um duro golpe para o Guimarães, que viu ali defraudada qualquer esperança de ainda poder chegar ao empate. Um, Entretanto, eu não sei se queres que eu passe já para o jogo com o Rio Ave. Podemos fazer assim, eu também vou só comentar. Não tenho muito a dizer, para além do que já disseste relativamente ao jogo de Guimarães. Realmente também gostaria de frisar, como tu também já disseste, o segundo gol do Ioannidis é aquele gol à ponta de lança, a matador, de cabeça. Gostei bastante dessa jogada também, todo o envolvimento da equipa. Foi muito bom. O Trincão faz um grande jogo, na minha opinião, em Guimarães. Faz um jogo que me encheu as medidas. O Ioannidis também fez um belo E o jogo. Soares, também O fez, Soares fez bons também. jogos. Sim, 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 sem dúvida. Soares, desculpa, Soares e Baxi. E o Maxi, eu diria até o próprio Mangas, em Guimarães, faz também um bom jogo, na minha opinião. Mas o Maxi também, sim, é verdade que foi de facto Eu não esperava, uma confesso boa que não joga. esperava aquela veia goleadora por parte do Maxi, que Sim. jogando mais à frente realmente Está a dá-nos aparecer. outras coisas que nós não É, estávamos habituados. E exatamente. acho que Está a houve ali. aparecer de uma forma diferente do Pote, não é? Porque são jogadores com Sim, sim, características sim, a diferentes, ocupar. mas a aparecer também bem. Exato, e ocupar vários espaços. Gostei de ver Exatamente. porque eh, havia o que nós no início da época gostávamos era de ver que realmente que o Pote não estava fixo no lado esquerdo, o Trincão não estava fixo no meio Uhum, e o jogador que jogava no lado direito, que era ou o Catamo ou o Kenda, havia muita mudança de jogadores uhum, que estavam sempre em constante movimentações e isso sim, baralhava muito a marcação dos adversários. E o que exatamente. temos visto nestes últimos dois jogos é um bocado isso. O Maxi ocupa o lado esquerdo, outras vezes vai ocupar o meio. Temos visto um Trincão um bocadinho mais até encostado ao lado direito Uhum, e o Ionidis e o Soares também em movimentações constantes que também baralha as marcações dos centrais, com o Soares muitas vezes, pelo menos é aquilo que eu vejo, muitas vezes a ir ao lado esquerdo, outras vezes a fixar-se na frente, o Ionidis muitas vezes também a fixar-se quase como um segundo avançado nas costas do Soares. E outras certo. vezes sendo ele a única referência na área. Portanto, há aqui muita versatilidade no ataque do Sporting e gostei bastante também das chegadas à frente do Maxi, que inclusive Uhum, marcou golos e tem marcado golos nestes últimos dois jogos, portanto mostra que também marca. exatamente. Sim, disseste tudo, basicamente, relativamente ao primeiro jogo. Relativamente ao jogo do Rio Ave, basicamente foi um Sporting a dominar praticamente o jogo todo e também já passaremos daqui a pouco à análise estatística para comprovar isso. Mas basicamente uma bela exibição do Suárez, mais uma vez. O Maxi também a marcar mais um golo, a ser também um jogador preponderante. Trincão também, a meu ver, bem. Continua, ou seja, que vinha num jogo, por exemplo, com o Santa Clara muito mau, 4 dias depois acaba de fazer um grande jogo em Guimarães e de novo agora Grande bem. resposta. Portanto, vamos esperar que seja este trincão agora na segunda volta, não é? Assim esperemos. Exato. E no fundo é isso. Vitória esclarecedora, foram 4-0, podiam ter sido até mais. O Sporting na primeira parte
a chegar ao intervalo apenas a ganhar um zero, portanto ainda a desperdiçar um pouco. E na segunda parte, principalmente ali no início da segunda parte, que eu tenho notado também que os nossos inícios de segunda parte têm sido bastante incisivos e temos disparado no marcador, também nessa altura do jogo. Mas é isso, Parra, não sei se tens também mais a acrescentar relativamente ao Rio Ave. Não, não, foi isso que disseste. A primeira parte, de facto, o Sporting parece que estava ali um bocado lento em termos de processos, Uhum. um bocado, como é que é dizer, Preso, talvez, não? como? Um pouco preso, talvez, não? Presos e não ia ser muito era tudo muito pronunciado, portanto não Sim. havia ali grande hum, alteração de coisas diferentes. Uhum. Vi a equipa um bocado presa, exatamente como tu dizes, não havia tanta movimentações. E realmente na segunda parte houve Uhum. ali 10 minutos da segunda parte em que realmente toda a equipa mexeu muito, muito mais rápido. Exato. Movimentações e pronto, e ficou logo o assunto resolvido. Fico contente por ter visto um gol de cabeça do Soares, que era uma coisa que eu achava que este ano já não ia acontecer. É verdade. E de facto o Soares ganha, ainda acaba por ganhar mais também e gostava também de saber a tua opinião, Uhum. que para mim eu sou suspeito, porque eu sempre disse que gostava de ver os dois Sim. juntos, mas de facto nota-se que o Soares é um jogador, na minha opinião, é um jogador que até acaba por ganhar no imediato mais com os dois jogadores a jogar. Porquê? Porque o Soares já vem de confiança, já tem confiança, já vinha o ano passado uma época com muitos golos marcados, e este ano as coisas estão-lhe a sair bem e ele também está com confiança e toda a gente sabe que um avançado quando tem confiança marca golos de barriga, como ele marcou, marca golos Sim. com a cabeça, marca com os pés, mesmo que ele não seja bom de cabeça. O Efetivamente. Ioannidis vai marcando golos, também é certo, mas eu noto que não é ainda não é um jogador com a confiança que tem o Soares. Uhum. Inclusive a bola, enquanto que o Soares a bola parece que lhe cai no sítio certo quando ele está sozinho para a baliza e é só empurrar, e o Ioannidis não tem essa, parece que não tem Sim. essa sorte, por assim dizer. E acho que Uhum. isso também tem a ver um bocado com a época que o ano passado o Ioannidis fez, teve lesionado, não foi uma época bem conseguida. Há duas épocas, sim, antes do Sporting ir buscar, mas o ano passado não foi uma época por aí além. E o jogador este ainda não tinha marcado nenhum golo até chegar ao Sporting. Portanto, acho que é um jogador que ainda está aqui a ganhar confiança, a precisar de realmente continuar a jogar, a ganhar confiança, porque acho que ainda vai dar muito mais, porque Uhum. claramente vê-se que é um jogador de grande qualidade, tanto um como o outro, e cada Sim. um dá coisas diferentes, mas os dois juntos ainda dão muito mais. Por Uhum. isso, acho que temos aqui uma boa solução. Felizmente, que até quando pode regressar e quando o Catamo regressar e o Kenda, acho que teremos aqui sempre esta opção em muitos jogos, diria eu, de poder jogar com os dois outros. Sim. Sim, basicamente também temos que ver que foi algo que era uma alternativa que nós já tínhamos até no caso tu tinhas mencionado e a verdade é que os resultados têm-te dado razão. Por outro lado, eu acho que também só foi uma aposta que foi feita agora porque realmente tínhamos a ausência do Pote, do Geni e do Kenda. E nesse sentido tivemos que puxar o Maxi para a frente para o lugar do Pote e ter o Ioannidis ali a jogar junto com o Suárez, mas concordo contigo, acho que o próprio Suárez ganha também da presença do Ioannidis, porque lá está, o Suárez parece-me ser um avançado mais móvel, também se viu isso no golo, salvo erro, penso que foi o 1-0, não é? Corrige-me se eu estiver errado naquele golo de canto, que ele encosta só com a Uhum. barriga. O Suárez aparece ali ao segundo poste, parece ser mesmo ao nível das bolas paradas, parece ser um lance estudado, portanto ele está a entrar ali no segundo poste, está à espera da, da bola. Já é o segundo gol que ele marca assim só de empurrar no segundo posto. Já aqui há Exatamente, uns jogos portanto atrás, eu não me vê-se, recordo bem o jogo, mas exato, sei que marcou também só de encostar. exatamente, portanto vê-se que é um lance que ele está trabalhado também ao nível das bolas paradas, mas não só em bola parada, vê-se que o Suárez está a jogar muito solto e como tu dizes, e bem, com confiança, a bola
chega-lhe bem e ele aproveita bem as oportunidades que tem também. O Ioannidis, pronto, como também não tem tido tanto tempo de jogo, teve também um problema físico, ainda Sim, está, se calhar, ainda a recuperar encontrar-se um pouco com o seu melhor ritmo, mas eu penso que o Ioannidis também é uma questão de tempo até realmente a máquina dos golos, digamos assim, começar a abrir-se ainda mais. Se bem que já tem feito golos também decisivos, por exemplo, nos Açores, não esquecer sim, isso, sim, mas de facto, eh, por exemplo, neste último jogo, o Soares faz 3 golos e ele não infelizmente não consegue fazer nenhum. Mas pronto, se calhar haverá um jogo em que vai ser ao contrário, né? Portanto, exato, exatamente. vamos ver, vamos ver. Sim, Parecendo que não, o Soares já é o melhor marcador, não é? Do campeonato. exatamente, exatamente. O melhor marcador. Se tirarmos os penaltis, portanto, ele marcou dois penaltis Uhum, e o Pavlidis marcou sete. Portanto, se tirarmos os penaltis, ele pois. é líder destacado. Uhum, Contando com os penaltis, portanto, estão em igualdade com uhum, 14 golos. Mas eu, por acaso, surpreendeu-me até a aposta do Rui Borges num jogo como o Guimarães, uhum, porque apostar com o Rio Ave, penso que não haveria dúvidas. Agora, num jogo com o Guimarães, que eu acho que eu considero já um jogo, ainda por cima em Guimarães, de grau de dificuldade elevado, em que íamos ter realmente dois avançados na área, portanto era um risco, e sim, por acaso correu bem, e portanto acho que se corre bem num jogo como o Guimarães, eu não sei se te recordas, eu sempre disse que achava que em jogos em casa, com Rio Aves, AFS, Estrela uhum, Amadora, Estoril, todas as outras equipas que não os ditos grandes, grandes, e sim. o Braga, considerando também o Uhum, Braga um grande, claro. excepto esses jogos, e eventualmente o Guimarães, era uma boa solução os dois juntos. Nesses jogos já haveria que se calhar era capaz de ser dois avançados, era capaz de ser demasiado, e Liga dos Uhum, Campeões igual. ok. Mas assim, por acaso, acho que inclusive até o pode recuperar, acho que vai ser essa a solução para já Uhum, imediata. uhum, Temos, pelas indicações que temos, o pote ainda vai demorar. E, portanto, este mês de janeiro também não, falta-nos também saber como é que será o mercado de janeiro, se uhum, virá algum extremo, já se falou de alguns nomes, uhum, mas na eventualidade de enquanto chega e não chega, a verdade é que temos esta opção e temos o Blopa e o Flávio Gonçalves a entrarem como extremos e a estarem no banco. uhum, Também é de salutar essa aposta do Rui Borges, mais uma vez, uhum. sem se queixar e sem, e sem se lamentar muito, e aposta na prata da casa. Portanto, não vem para as conferências de imprensa chorar por um extremo, à espera que o diretor desportivo lhe traga uma prenda no sapatinho. Portanto, Sim, é de salutar. exatamente. Muito bem. Então, posto isto, vamos passar agora à análise dos dados relativamente ao jogo com o Rio Ave e, no fundo, o que é que nós temos para salientar? Começando já pelo ataque momentum, portanto, como se pode ver no grafismo, é por demais evidente o domínio do Sporting durante quase todos a integralidade do jogo. Apenas no início do jogo houve ali uma oportunidade, se bem se recordam, do Rio Ave na primeira parte e houve ali também um pequeno período já no final do jogo, quando já estava 4-0 há algum tempo. Portanto, tirando isso, os picos e a intensidade de ataques do Sporting foi de facto muito grande e, como podem observar no gráfico, foi tanto maior, principalmente na altura e nos períodos em que chegámos aos 4 golos. Depois, relativamente a grandes oportunidades, houve 7-0 para o Sporting, remates 23-5, remates enquadrados 12-0 para o Sporting, remates dentro da área 18-0. Portanto, estas estatísticas são de facto são bem explicativas do que é que foi o jogo. Depois, a nível de cantos, 8-1, faltas 13-6, portanto o Sporting também a ser bastante intenso, a cometer praticamente o dobro das faltas do Rio Ave sem ser um churrilho, digamos assim, de faltas. Portanto, também nesse sentido foi de facto uma equipa mandona, como temos mostrado ser, portanto também
nesse aspecto é de salientar. Ao nível do mapa de ataque, podemos observar que a zona principal onde houve mais ataques foi mesmo no centro, na zona do centro do meio campo, mais até do que nas laterais, portanto a bola entrou também muito pelo meio. Depois, falando agora de estatísticas mais defensivas, portanto, o Rui Silva não fez nenhuma defesa, portanto, defesas de guarda-redes 8-0, neste caso no lado do Rio Ave. Duelos aéreos, o Sporting apenas ganhou 7 em 21, portanto, aqui uma eficácia de 33%. Nos dribles, 4 em 11, portanto, aqui também só 36%. Passos no último terço, 159 em 197, portanto aqui 81% de eficácia, o que é um bom indicador. Bolas longas tivemos 35 em 48, portanto 73% também é um bom indicador. E nos cruzamentos tivemos 7 em 23, portanto aqui 30%. No fundo, eram estas as estatísticas que eu gostava aqui de salientar. Apenas me esqueci de referir também ao nível do posicionamento médio, porque eu acho que é uma estatística também interessante. Vemos que o Sporting está com o posicionamento médio dos seus dois centrais em cima da linha do meio campo. Temos o Yulman no seu posicionamento médio também um pouco à frente dos centrais, e o João Simões vê-se mais à frente do que o Yulman. Depois, ao nível dos laterais, vemos o Mangas, apesar de balanceado também no ataque, menos balanceado do que o Vagianidis. Portanto, vemos o Vagianidis mais subido do que o Mangas, em posição média. Depois, na frente, temos o Maxi relativamente a jogar junto do Mangas, mais encostado à esquerda. Temos o Suárez bem no meio e o Ioannidis mais descaído à direita, juntamente com o Trincão, que se vê muito perto. Ou seja, vemos aqui Trincão, Vagianidis e Ioannidis uh, a jogarem quase no mesmo espaço, os três, que só mostra também, no fundo, a versatilidade da equipa e as trocas posicionais que também ocorrem durante os 90 minutos. Portanto, basicamente, do lado direito, três jogadores a jogarem muito juntos, do lado esquerdo temos Suárez, Maxi e Simões a fazerem também ali um triângulo, mas um triângulo mais aberto, digamos assim. Só para concluir a estatística, também ao nível do mapa de passes, tivemos, como podemos ver, 46% dos passes no meio campo, apenas 16% na nossa defesa e 38% no nosso ataque. Portanto, também é bastante revelador do que foi o jogo. Portanto, domínio quase absoluto do Sporting na grande maioria do jogo. Portanto, uh, é claro o que aconteceu dentro de campo. Um, e no fundo é isso que eu queria também aqui sublinhar. Talvez, não sei, Parra, se tens mais algo a acrescentar relativamente Não, ao jogo. Ok, pronto, era só mesmo para te deixar a hipótese de dizer algo mais. Sendo assim, vou passar aqui então à análise de arbitragem. Hoje vamos ter muita coisa para analisar, porque desde a semana passada que aconteceram também muitos jogos, estamos a falar de duas jornadas seguidas. Portanto, começando já aqui pela jornada número 15. O que é que aconteceu? Começando aqui pelo Sporting, com o Vitória de Guimarães. Portanto, analisando já este jogo, tivemos aos 21 minutos, houve ali um lance, um choque entre o Balieiro e o Maxi. Não houve motivo para grande penalidade, portanto, aqui uma decisão acertada. Aos 25 minutos, Miguel Maga cai na área, mas a mesma queda não se deveu à ação do Mangas, portanto, aqui também uma boa análise por parte da equipa de arbitragem. Aos 30 minutos, João Mendes e Ioannidis agarravam-se mutuamente, tendo inclusivamente sido avisados pelo árbitro. Não há também motivo para a marcação de grande penalidade a nosso favor. Aos 88 minutos, Nelson Oliveira é mal expulso, pois pisa Inácio de forma imprudente, mas não de forma grosseira ou violenta, pois o ato sucede no movimento de ambos. Aqui, na nossa opinião, o cartão indicado seria o amarelo. E também por isso adicionámos à estatística da nossa Liga Real, basicamente uma expulsão de um adversário do Sporting mal efetuado, portanto também vai aparecer na estatística. Aos 95 minutos,
Balieiro não comete falta para penalti sobre Mangas. Queda de Mangas deveu-se ao seu desequilíbrio. Portanto, aqui ficam analisados os lances capitais do Vitória Sporting. Ainda relativamente à jornada 14, houve também um Porto Estrela com vitória do Porto, em que queríamos aqui analisar dois lances. Aos 7 minutos, cabeceamento de Marcos para o braço esquerdo do colega Luan Patrick. Um defesa tenta cabecear ou chutar a bola para fora, sendo que a bola atinge o braço de outro defesa que está perto da área de penalti e não espera que a bola venha de um colega. Portanto, aqui neste caso, não há motivo para marcação de grande penalidade, pois os dois jogadores estão muito perto e juntos um do outro. O braço está numa posição natural e também nesse sentido ajusta-se a não marcação de grande penalidade. Aos 15 minutos, Alberto Costa chega primeiro e com o pé direito toca na bola. Chapo chega depois e fora de tempo pontapeia ao portista. Portanto, aqui uma grande penalidade também que foi bem assinalada. Foram estes apenas os lances a analisar no Porto Estrela. Passando já à jornada 15, de novo, o Benfica-Famalicão, há apenas um lance que gostaríamos de abordar. Aos 29 minutos, Justin Daas ganha à frente ao Otamendi, cabeceando a bola sem cometer infração. É Otamendi que tenta retirar vantagem, saltando contra o cotovelo do Famalicense. Portanto, aqui, esta é a nossa análise. Grande penalidade, a nosso ver, mal assinalada, e aqui prejuízo, no caso, para o Famalicão. Portanto, aqui o resultado também justo teria sido o empate, sendo que o Benfica acabou por vencer este jogo. Também no Alverca Porto, apenas um lance a ser analisado. Aos 57 minutos, não existe irregularidade no 2-0 para o Porto, apesar do fora de jogo posicional, do qual o jogador não tirou partido. Portanto, aqui também era o único lance que gostaria de frisar. Entrando já agora na jornada 16, portanto, relativamente ao Sporting Rio Ave, temos aqui 5 lances a analisar. Aos 11 minutos, Trincão, sentindo a mão de Brabec nas costas, projetou-se para o solo. Portanto, aqui não há motivo para penalti. Aos 34 minutos, Soares não comete qualquer falta sobre Mista no lance do 1-0. Portanto, é um toque com o tronco, no caso, sem entrar em contacto com o guarda-redes. Portanto, aqui nada a dizer. Aos 45 mais um, João Tomé pisou Mangas, porém tal deveu-se à forma como este se projetou. Exibir um cartão amarelo aqui seria exagerado. Portanto, aqui também decisão correta do árbitro. Aos 48 minutos, falta de Quaresma foi fora da área, pelo que não há lugar a marcação de penalti. Apenas livre direto e cartão amarelo ao Quaresma. E aos 55 minutos, Mangas colocou o braço na frente de André Luiz, que aproveitou para forçar a queda. Portanto, aqui também nada a assinalar neste lance, portanto, decisão acertada. Indo agora ao jogo Braga-Benfica desta jornada, temos aqui muita coisa para analisar. Foi um jogo com muitos lances polémicos. Começando já aos 8 minutos, Paulo Victor foi pisado por Leandro Barreiro dentro da área, penalti por assinalar e cartão amarelo por exibir ao benfiquista. Aqui, no caso, era amarelo porquê? Porque o Leandro Barreiro, portanto, no lance do pontapé de canto, não se trata de uma agressão, ambos os jogadores estão em movimento, não há uma atitude, digamos assim, propositada para, no fundo, ter uma conduta antidesportiva, portanto, por isso analisamos apenas, não como expulsão, mas como cartão amarelo neste lance. Há também no mesmo lance aquele choque, digamos assim, entre o Moutinho quando remata a bola e o Aursnes. Neste caso, na nossa opinião, o Aursnes também aqui não comete falta, apenas tenta, como é que se diz? Tenta bloquear a bola, não consegue, mas acaba por não cometer falta. Mas de qualquer das formas, já existiu uma falta no momento anterior. Depois, aos 18 minutos, gol bem anulado ao Braga por elevação da perna de Ricardo Horta, perdendo a presença de Otamendi. Portanto, aqui decisão correta. Aos 29 minutos, gol bem validado ao Benfica, pois Barrenetxea encosta a mão nas costas de Moutinho, mas não o empurrou nem o impediu de saltar à bola. Portanto, aqui nada a dizer. Aos 35 minutos, penalti bem assinalado por travar da trajetória da bola com o braço de Samuel Dal. Portanto, aqui penalti bem assinalado a favor do Braga. Aos 74 minutos, aqui também um lance bastante polémico.
que já deu muito que falar. Golo mal anulado, na nossa opinião, pois o contacto não é suficiente para marcação de falta na linha de fundo. Portanto, esta é a nossa análise. Contudo, Uh, também deixamos aqui esta ressalva. Na nossa arbitragem, tem-se a tendência de se protegerem os defesas, principalmente nesta zona do campo, junto à linha de fundo. Sempre que há o mínimo toque, o normal é o árbitro marcar falta. Eu sei que, Parra, tu tens também algo que tu gostarias de comentar. Passo já a palavra daqui a pouco, mas sei que querias também comentar esta situação. Finalmente, aqui aos 93 minutos, segundo amarelo mostrado a Ricardo Horta e de forma acertada, porque este só teve como propósito derrubar Prestiani. Portanto, Parra, antes de eu entrar aqui na análise da nossa Liga Real, eu gostava também, porque sei, como eu já referi, sei que tu querias comentar aqui do, o lance do gol anulado do 3-2 ao Benfica e também, se calhar, Sim. antes disso, gostarias aqui talvez de comentar, peço desculpa, vou só aqui puxar um bocadinho a cassete atrás, porque houve aqui um outro lance polémico. Já sei, no Vitória Sporting, ali a expulsão do Nelson Oliveira, tu se calhar também tens algo a dizer e também ali no lance do penalti Não, do não, Leandro do Nelson Barreiro, Oliveira não? não. Epá, acho que foi daquelas expulsões que já nem aquece nem arrefece, o resultado já estava feito. Sim, exatamente, já estava Não fiquei 4-1 aos muito 88 preocupado com minutos. Exato, nem com a justiça ou com a injustiça. certo. E aceito claramente a tua análise. E, aliás, aceito todas, mas a questão é que realmente Uhum. faz-me um bocado de confusão é a questão do DAL. Até Sim, porque do gol do Dal, porque o sim. lance do Rios, o Rios vai com o braço nas costas do, não digo que seja uma cotovelada, mas vai com o braço. E agora depende da intensidade, como é óbvio, não dá para medir a intensidade, mas Sim. aquilo que nós temos visto é que qualquer lance em que haja braços nas costas dos defesas, portanto, acaba sempre por ser marcada falta ofensiva e, portanto, Uhum. nunca, nunca. E eu recordo-me de um lance o ano passado em que eu também na altura achava que o gol do Sporting tinha sido limpo, que foi na Luz o Uhum. jogo que poderia dar o título o ano passado Sim. na casa do adversário, em que há um gol que o Sporting marca em que também há ali uma, Um encosto, digamos assim. um encosto, exatamente. Sim. Os dois jogadores estão a disputar o lance e mas acabei por aceitar. E aquilo que até que me chateou Uhum. mais nem foi propriamente esse lance, Sim. foi mesmo foi o lance do pote com o Otamendi que Uhum. daria penalti. Mas pronto. Sim. Hum, Depois há uma situação pá, que a mim eu gostava de comentar, sei que é Uhum. extra leis de jogo e de arbitragem, que portanto, existe a imagem que aparece, uma imagem clara do Rios em que coloca o braço, não se percebe a intensidade, e o Benfica coloca as imagens como se fosse a Benfica TV, umas imagens, não sei se tiveste acesso, em que se vê de frente. Ora, de frente não Uhum. se vê nada. E então eles Uhum. dizem assim, aí está a imagem de frente. Uhum. Como se, epá, isto está a deturpar a mente dos benfiquistas. A BTV está a deturpar a mente, porque a gente já sabe que a BTV escolhe as imagens que quer e Uhum. aí é ditatorial, eles é que mandam, eles é que decidem, eles é Uhum. que editam e não interessa. Agora, e virem buscar uma imagem que não se vê nada, Uhum. eu julgo que é muito desrespeitoso, é de uma desonestidade intelectual. Portanto, escolher uma imagem conforme aquilo que lhes interessa epá, é incrível. Eu sinceramente esperava mais do Benfica. Não, isto é jogar sujo, isto Uhum. começa a ultrapassar todos os limites, porque temos mais um comunicado do presidente do Benfica a queixar-se da arbitragem, mas esquece do Pisão. Portanto, não lhes interessa o Pisão foi outro jogo. Uhum. O que lhes interessa é só acusar. Portanto, isto enquanto que, e agora, se calhar, fazia já a ponte com o nosso presidente não teve problemas na comunicação que fez em dizer que realmente o lance do Santa Clara foi um erro a beneficiar o Sporting. Portanto, eu nunca vi nenhum presidente, nem do Porto, nem do Benfica, alguma vez a admitir que tenham sido beneficiados em algum lance.
uhum. Portanto, isto é característico realmente, pronto, de quem, eh, de quem não há uma estratégia para a equipa de futebol. A única estratégia neste momento do Benfica é fazer ruído, por isso simplesmente. Sim, concordo. Basicamente é isso. Não há muito mais a acrescentar. Sempre que há uma réstia de polémica onde eles possam eventualmente agarrar, principalmente quando não ganham os seus jogos, Então, vemos. desculpa, a questão é Diz, que ainda diz. por cima estão todas as semanas a fazer barulho Uhum. e estão a ser beneficiados, porque no Sim. jogo anterior com o Famalicão foram beneficiados com um penalti que não existe. Uhum. E também não consigo concordar, e também aí dou razão ao nosso presidente do comunicado que fez, que fez muito bem e e veio na mesma linha de pensamento do nosso, aqui no nosso programa, e Uhum. realmente ele constatou uma coisa que eu também já tinha verificado, é que realmente há lances que quando é o Sporting os árbitros dizem que não há nada, quando é o Benfica já é. Portanto, e esse Sim, é claramente o lance do Santa Clara, não é, mas depois o penalti do Otamendi já é. Portanto, já é. é incrível como é que há Sim, sim. dois pesos e duas medidas. Obviamente. E, e pronto, e depois realmente acho que há uma grande também falha da parte da comunicação social, eh, em que não querem, ou seja, basicamente o Varandas fala, o presidente Varandas fala, e vemos, como é óbvio, o Benfica e o Porto atacarem o presidente Varandas, mas atacarem com situações que nem sequer fazem sentido. O presidente Varandas disse o Sporting, os nossos rivais não estão habituados a que o Sporting seja beneficiado. Só que agora não há ninguém que mande na arbitragem, ao contrário do que existia antes. E portanto, antes o Sporting nunca era beneficiado, os benefícios eram sempre para o Porto e para o Benfica, mais até para o Porto do que Uhum. propriamente para o Benfica. Foram poucos os anos em que o Benfica teve realmente a mandar na arbitragem. Foi ali aqueles últimos anos das missas e dos padres Não do te Filipe esqueças Vieira, mas da altura de Vítor Pereira, não é? Mas sim. Na altura do Vítor Pereira, o árbitro, que era o sim, responsável do Conselho de Arbitragem, em que sim, sim. claramente o Benfica era bastante beneficiado nesses anos, Sim, mas não é? foi nessa Mas altura, pronto. julgo eu, na altura do Sim, Filipe sim, foi, Vieira, né? foi, foi. Então, Foi, estamos a foi. falar da mesma altura. Pronto, Sim. e o Porto foi anos 90 e início dos anos 2000, portanto, foi o apito dourado. Portanto, e é normal que agora, como realmente existem erros a prejudicar o Sporting, e erros a prejudicar o Benfica, e erros a prejudicar o Porto, e volta e meia também haja erros a beneficiar cada uma delas. Uhum. Portanto, e realmente é um escândalo. Agora, qualquer situação que aconteça a beneficiar o Sporting é um escândalo. Pronto, ainda bem que não houve casos em Guimarães e com o Rio Ave, e em contrapartida houve casos realmente com o Benfica, e este jogo com o Braga eles estão a queixar-se e mais uma vez não têm razão nenhuma. Acaba por ser até anedótico o tipo de abordagem que o Benfica está a fazer. Uhum. Que é, portanto, não sei se reparaste, se ias comentar ou não, que era o José Mourinho andou bastante tempo a dizer que ganharam 3-2. Uhum. Sim, Uma sim. grande vitória aqui em Braga, 3-2. Portanto, isto realmente ele é um gênio. Só que deve ser um gênio do humor, porque eu não estou a Sim. ver aqui É só anedótico. outra situação a não ser humor, Sim. porque e também vistas as coisas, eu não consigo compreender, sinceramente, como é que não se goza, nem se entra mais no ridículo, não se ataca o Benfica, ou neste caso o treinador do Benfica, com outras perguntas. Mas como é que o Benfica quer ganhar o jogo e sabe que é uma final, que o próprio Mourinho diz que é uma final, e na primeira parte não existe? Uhum. E agora está-se a agarrar a um lance, mas quando na primeira parte existe esse pisão. Um, Portanto, as perguntas são todas muito suaves. Depois, Sim, sim. Há muito respeito. quando o Mourinho, exatamente, há um respeito à volta do Mister Mourinho que não existe claramente com outras pessoas e com outros treinadores. Portanto, Uhum. mas sinceramente, se esta é a estratégia do Benfica. Enfim, eles lá sabem. Agora, eu percebo que para já o objetivo deles para já nem é o campeonato. Acho que o objetivo é mesmo tentar ter o segundo lugar para a Liga dos Campeões. Só que isto eles não têm coragem de dizer isto aos benfiquistas,
Porque os benfiquistas ainda acham que o objetivo é o campeonato. Uhum. Mas o objetivo já há muito tempo não é o campeonato. O objetivo é a Liga dos Campeões, porque se o Benfica este ano não vai à Liga dos Campeões e não faz aquela receita habitual de milionária que tem de entrar na Liga dos Campeões, está o caldo entornado. Isto foi claramente, isto é uma casa a arder, porque o Benfica achava que o Porto, dependendo do que aconteceu ano passado e há 2 anos, o Porto estava horrível, portanto isto ia demorar muitos anos a aguentar-se, e portanto o rival é o Sporting, o Alva bateu o Sporting, só precisamos de atacar o Sporting e de ganhar ao Sporting Uhum. e somos campeões. E esquecem-se que existe uma equipa também que é o Porto, que de um ano para o outro bastou acertar realmente nas contratações e de repente tem ali um bom 11, tem um bom treinador e está na luta e tá a fazer por isso. Portanto, hum, infelizmente é isto que se passa, mas eles têm esta estratégia. Portanto, o Varandas, o presidente Varandas falou e falou bem. Espero que não seja necessário falar mais, mas acredito que vai ter que mais tarde ou mais cedo voltar a defender o Sporting, porque acho que os ataques vão continuar a existir, não Uhum. vão ficar por aqui. Mas Certamente, pronto, vamos certamente. aguardar. É isso. Sim, no fundo está tudo dito então relativamente a esse tema. E relativamente à atualidade dos clubes grandes, no fundo é isso que se tem passado. Sendo assim, eu vou só aqui então fazer a análise final também para explicar um pouco melhor relativamente à questão da Liga Real e relativamente a estes lances, só para voltar muito rapidamente, Uhum, porque também o nosso claro. tempo já está quase a acabar, relativamente ao lance do gol anulado do Dal. Basicamente há um encosto do Rios, se repararmos bem, é ao nível da axila do defesa do Braga. Portanto, aqui não se trata de carga de ombro, mas a própria carga não é uma carga, se repararmos, não é uma carga nas costas, acaba por ser sempre uma carga lateral. Por isso também é que, para mim, na minha opinião, não é falta. Mas lá está, mais uma vez faço a ressalva. Para mim não é. Contudo, se calhar 95% dos árbitros em Portugal, naquela situação, marcariam falta. Portanto, não me chocaria se o gol fosse, no caso, anulado como foi, não me choca esse facto. Contudo, na minha opinião e na minha forma de ver a arbitragem, não é um lance de falta. E eu digo isto, nós também já tivemos N lances que foram marcadas faltas no nosso ataque desta mesma forma. Portanto, por uma questão de coerência, também tenho que dizer que para mim não é falta também nesta situação. Portanto, era também só esta ressalva que eu gostaria de fazer relativamente a esse lance. E então, indo agora à Liga Real, como é que estão as contas? Portanto, na jornada 16, aqui ainda falta terminar, no momento que estamos a gravar, ainda falta terminar o jogo do Porto com o AFS. Mas, portanto, neste momento temos o Porto 43 pontos na Liga Portugal, 43 pontos na Liga Real, portanto, tudo igual. O Porto já teve o benefício de 2 pontos no jogo contra o Sporting e um prejuízo de 2 pontos no jogo contra o Benfica. Aqui o Sporting, neste momento, 41 pontos na Liga Portugal, 42 pontos na Liga Real. Não continua a não haver diferença, apenas um prejuízo de 1 ponto. E aqui, portanto, no jogo com o Vitória, adicionámos número de jogos de adversários mal expulsos, um. Portanto, mesmo que seja um jogo em que o Nelson Oliveira é expulso aos 88 minutos, pronto, vamos considerar a mesma como mal expulso, e portanto foi um jogo, conta aqui um jogo. E o Benfica, no caso, portanto, número de pontos na Liga Portugal neste momento 36 e número de pontos na Liga Real 33. Portanto, aqui está o jogo Braga-Benfica para nós, resultado adequa-se, o empate, portanto, aqui não há diferença nenhuma. A diferença aqui reside na vitória frente ao Famalicão, de uma grande penalidade mal assinalada, portanto, aqui mais 2 pontos a favor do Benfica. Portanto, no caso, na nossa Liga Real, o Benfica deveria ter apenas 33, o Sporting 42 e o Porto 43. Portanto, estas são as contas da Liga Real à data de hoje. Desculpa só, Sim. relembrando, voltando um bocadinho atrás, portanto, 33 pontos para o Benfica Uhum. e 42 para o Sporting. Certo. Portanto, Exatamente, 9 9 pontos pontos de de diferença. diferença. Nós estamos com 5 e eles estão a chorar a dizer Sim.
que estão a ser roubados, portanto, e estamos com essa contagem. E estas são as Portanto, isto nossas é contas neste momento, a meio do campeonato, exatamente. quase. Sim, Portanto, isto é só para termos aqui uma ideia de como é que as coisas, não é por se dizer uma mentira várias vezes que ela passa a ser verdade. efetivamente. Portanto, é verdade que no topo da classificação, entre o primeiro e o segundo, não há grande diferença. Estamos a falar neste momento de uma diferença de um ponto. Portanto, também não é nada de extraordinário, digamos assim. Portanto, a classificação acaba por ser justa, na forma como as equipas estão ordenadas, mas realmente a diferença entre o segundo e o terceiro devia ser maior do que é. Na verdade, esta é aqui a única diferença neste momento ao nível da classificação. Exato. E já agora, tens alguma coisa a comentar relativamente às declarações do nosso presidente, que entretanto era para te perguntar, mas Sim, no fundo, lá está, também não queria alongar-me muito porque também já estamos aqui quase no final do nosso tempo, mas claramente foi uma defesa à altura dos pergaminhos do nosso Sporting. O nosso sinto muito bem representado pelo Presidente Varandas, disse tudo mais uma vez. Realmente as pessoas não estão habituadas, e quando digo as pessoas, não é só os dos outros, os representantes dos outros clubes, mas também na comunicação social e as pessoas que aparecem nos programas de debate desportivo realmente não estão habituadas que o Sporting seja beneficiado. Nós não queremos ser beneficiados. O nosso presidente, enquanto pessoa séria que é, assume quando há favorecimento do Sporting, vem a público dizer não, efetivamente, para mim, enquanto presidente, enquanto adepto de futebol, isto não era penalti, etc. Coisa que os outros não conseguem também fazer, como tu disseste. E ao mesmo tempo acredito que, como tu disseste também, que terá de vir ainda mais um par de vezes falar o presidente Varandas, porque os ataques ao Sporting são semanais, são bem, por melhor que o Sporting jogue, como está a jogar agora, de facto, sempre vão querer enervar o nosso treinador, vão querer destabilizar ao máximo o Sporting, por mais que isso pareça difícil. E o que essas pessoas não perceberam é o que o presidente disse também, que é que vocês o que estão a tentar fazer é gasolina para nós. Só nos vai dar mais força aos jogadores para continuarmos neste caminho. Portanto, acredito que o nosso grupo é muito forte, está muito focado no tricampeonato. Todos os jogadores falam do tricampeonato. Portanto, vê-se que há um foco total neste objetivo e não só nos jogadores, mas também todos os adeptos. Portanto, eu acho que eu acho que é isso o mais importante, acima de tudo, para além de falar de, das missas e do apito dourado e de tudo isso, que todos nós já sabemos o que aconteceu. Na minha opinião, até o benfiquista ou o portista mais ceguinho, digamos assim, sabe o que aconteceu no passado, sabe os benefícios que tiveram. Portanto, todos nós já sabemos isso. Por mais que eles queiram ignorar, eles sabem. Não são estúpidos, né? Portanto, epá, continuarmos focados no nosso objetivo, acima de tudo, e acho que isso é que é o mais importante. e ainda deu uma alfinetada na questão, que isso sim foi uma situação grave, que poderia dar direito a uma terceira divisão, ou pelo menos de perda de pontos, que foi o caso de coação ao árbitro no intervalo do Benfica, do Porto Braga. Uhum. E portanto, e realmente não se fala nada disso. Portanto, Nada. isso não interessa nada. É Exato. aqueles assuntos que morreram ali e Uhum. portanto, se não for o nosso presidente a recordar esses temas, realmente ninguém comenta, ninguém não interessa Uhum. falar. Portanto, em muita coisa, como se vê, ainda há certos vícios que vêm já de outros campeonatos e portanto, se fosse com o Sporting, e acredito que se fosse com o Benfica também havia outro tipo de mediatismo. E no Porto não se verifica. Portanto, isto deve ser Sim, sim. alguns restícios do Uhum. passado. Sim, Mas pronto, é só isto. exatamente. Muito bem. Posto isto, vamos então aqui passar ao último tema, porque esta semana não houve equipa B, nem temos análise dos jogadores emprestados, neste momento, mas temos análise das modalidades. Portanto, começando já aqui pelo futsal, vitória, frente ao Rio Ave, portanto, o Sporting recebeu e goleou o Rio Ave
graças a uma primeira parte demolidora. O encontro começou com sentido único, com o Sporting a inaugurar e dilatar a vantagem aos 6 minutos, com golos sucessivos de Filipe Valério e Bruno Maior. O assédio continuou. Alex Merlin e Alan Guilherme juntaram-se à festa, enquanto os Vilacondenses ainda ameaçaram num remate de Zezinho ao poste. Porém, na outra área, Bruno Maior bisou para deixar o encontro num expressivos 5-0 aos 15 minutos, com o resultado a aguentar-se até ao descanso. Na segunda parte, Tiago Torres reduziu para os forasteiros, mas Wesley marcou no mesmo minuto para manter a diferença. Até à buzina final, o cartão vermelho direto visto por Rocha não travou o Sporting, que continuou a castigar os erros defensivos, com 2 golos de Alan Guilherme completando o hat-trick e um de Tiago Rodrigues pelo meio, enquanto Careca ainda reduziu para os vilacondenses e Bruno Pinto fez o resultado final de 8-2. No basquete, o Sporting também acabou o ano com um triunfo fora de portas ao bater o Oliveirense por 76-86. O conjunto da casa entrou melhor e construiu rapidamente uma vantagem inicial de 11-5, mas o Sporting respondeu com eficácia e manteve o jogo equilibrado durante todo o primeiro período. Com várias alternâncias no marcador, os Leões chegaram ao final dos primeiros 10 minutos em vantagem por 25-27, apesar da ausência de Malik Bowman. O segundo quarto trouxe uma quebra nas percentagens de lançamento, mas não no equilíbrio. A formação orientada por Luís Magalhães conseguiu segurar a liderança, anulando as tentativas de reação do Oliveirense, fixando o resultado ao descanso em 41-44. Após o intervalo, o jogo entrou numa fase mais atípica, com ambas as equipas a revelarem dificuldades ofensivas. O Oliveirense conseguiu forçar vários empates, chegando aos 54-54, mas nunca passou para a frente. Foi então que Diogo Ventura assumiu o comando das operações, devolvendo maior controle ao jogo leonino. O capitão fechou o terceiro período com um lançamento de 3 pontos sobre a buzina, que deixou o Sporting na frente à entrada para o último quarto, em 58-62. Nos derradeiros 10 minutos, os Leões conseguiram finalmente cavar a maior diferença da partida, muito graças à consistência de Ventura e ao contributo de Francisco Amarante, chegando aos 64-74. Apesar da existência da equipa da casa, Brandon Jones Jr. ajudou a segurar um triunfo que ficou confirmado nos 76-86 final. Portanto, fica aqui feita a análise das nossas modalidades. Apenas o basquete e o futsal estiveram em campo este fim de semana. Portanto, basicamente é isto. Terminamos aqui o programa, o último deste ano. Foram. Não é uma despedida, mas é apenas uma despedida de 2025. Pessoal que está aí desse lado, nós temos muita coisa para comentar em janeiro. Isto não vai parar. E janeiro, o mês de janeiro vai ser um mês gordo. De momento, só para falar do futebol, temos 7 jogos em janeiro. Esperamos que haja um oitavo jogo, que seria a final da Taça da Liga, seria um bom sinal, se houvesse 8 jogos em janeiro. Mas basicamente é isso. Vamos ter muita coisa para comentar. Da minha parte, gostaria de agradecer vocês que estão aí desse lado. Tem sido um prazer estar aqui semanalmente com todos vocês, a fazer este programa para vocês e também ter o feedback aí desse lado. Penso que posso também falar por ti nesse aspecto, Parra, mas também deixo-te, passo-te a palavra também. Sim, não, falaste muito bem, sem dúvida. Faço-te as tuas palavras. Tem sido um privilégio falar do Sporting e pronto. E estamos cá para o ano, e como é óbvio, resta-me desejar boas entradas a todos os Sportinguistas. Que o mês de janeiro realmente seja 8 jogos, de preferência com mais uma taça no museu. Uhum. De preferência com um gol na final do Mateus Reis, mas sem Sim, ser, sem ser sem com polémica. nada de mal. Só um gol, tem que ser só empurrar, pronto. Exato. E pronto, e basicamente era isso que queria desejar acima de tudo boas entradas a todos os sportinguistas, saúde e sorte, e já sabemos depois qual é que são uma das 12 passas, qual é que todos nós queremos, como é óbvio. Exatamente. Apenas queria Exatamente. dizer. Muito bem, é isso mesmo. É isso mesmo. Estamos completamente em sintonia. A todos os sportinguistas desejamos boas entradas, que o ano 2026 também seja excelente para todos nós, também, não só pessoalmente, mas também desportivamente, seria bom sinal, E sem lesões? sem lesões ou com menos lesões possíveis e Exato. tudo a correr sobre rodas, é o que nós todos desejamos. E é isso, basicamente. Vemo-nos do outro lado em 2026 e é isso.
Forte abraço a todo e saudações leoninas. Abraço, saudações.